Querido Nelson. Deus abençoe. É com você, Nelson. Feliz sábado a todos. Com muita alegria estamos aqui nesta manhã, vendo os queridos irmãos conosco. É um grande prazer, os nossos amigos visitantes também, que Deus os abençoe grandemente. Nesse momento queria chamar aqui o Ayrton, ele estará nos trazendo uma mensagem musical. Sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer. Ele quer mudar o nosso ser. E desperdiçarão a salvação, mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Receberás a salvação somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás na eternidade somente pela graça do Senhor. Quando escolhemos a Cristo seguir, nós o serviremos, Deus vai nos unir. A obra que Cristo faz no coração livra do pecado e traz perdão. Muitos rejeitarão a libertação e desperdiçarão a salvação, mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Graça receberás a salvação
Amém. Que grande talento e que grandiosa promessa. Deus seja louvado. Somente pela graça do Senhor. Que a nossa vida esteja disposta e disponível nas mãos do nosso Mestre e Salvador Jesus, todos os dias das nossas vidas. Eu convido os irmãos nesse momento a abrir as suas Bíblias em Isaías 65. Estaremos lendo aqui um trecho do livro preferido de Jesus. Curioso o livro de Isaías, 66 livros, 66 capítulos, e a Bíblia 66 livros. Os primeiros 39 capítulos de Isaías apontando para o passado, assim como os primeiros 39 livros da Bíblia do Antigo Testamento. E os últimos 27 apontando para o futuro, para as promessas do Senhor, assim como o Novo Testamento. Isaías 65, versos 17 em diante. 65, 17 em diante. Vamos ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais velho que não cumpra os seus dias, nem mais criança para viver poucos dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Não é essa a nossa promessa mais preciosa e mais esperada? Juntos nesse momento eu convido os irmãos para cantarmos de pé o hino 570. Muito além do rio.
Vamos nos ajoelhar para uma oração? Santo Deus, maravilhoso Senhor, Redentor e Salvador nosso. A Ti mais uma vez rendemos glória, louvor e toda a nossa adoração. Em espírito e em verdade estamos aqui nesse momento porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o Senhor das nossas vidas. Diante de todo o universo, mais uma vez nós fazemos a escolha, somos de Jesus, somos Teus. Não importam mais as coisas dessa vida, os sonhos desta vida, as questões materiais, as preocupações transitórias e passageiras. O que importa neste momento e nesta manhã é estar em Tua companhia. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nós reconhecemos as nossas falhas e o quão distante andamos de Ti. Permita, Senhor Deus, que tenhamos vida nova em Tua presença. Resgata-nos, Senhor Deus, do lamaçal de pecado. Ajuda-nos, Senhor Deus, e ampara-nos através do Seu Santo Espírito, para que possamos caminhar sempre em frente, rumo à Nova Jerusalém. Estamos cansados desta terra, onde estamos sofrendo a dor, a saudade, a lembrança, o pranto, o choro, a lágrima, as súplicas. Não vemos a hora de estar naquela terra maravilhosa, muito além do rio, onde teremos paz, onde a nossa alma se aquietará para sempre, onde poderemos caminhar com os nossos amigos, sem mais brigas, sem mais conflitos, sem mais tragédias, sem mais despedidas. Poderemos, enfim, ter paz eterna ao Teu lado, nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Não vemos a hora que isso aconteça, Senhor Deus, mas enquanto estamos aqui, permita que anunciemos o Teu Evangelho. Enquanto estamos aqui, revigora-nos, consola-nos, fortifica-nos, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor Deus, com intrepidez, falar da Tua palavra, anunciar as boas novas, aqueles que necessitam de nós, dentro da igreja e fora dela. Abençoa desde esse momento, Senhor Deus, o pregador desta manhã, que trará a mensagem inspirada direto do Teu trono de graça. Permita que, cheio do Espírito Santo, ele fale e anuncie as palavras da Tua boca. Abençoa o Dr. Felipe Gori, que logo mais estará conosco. Também, Senhor Deus, aceita o culto que prestamos a Ti, através do louvor, da adoração e logo mais dos dízimos e das ofertas. Em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento, estaremos assistindo o vídeo Provai e Vede. Enquanto estamos assistindo, poderemos trazer à frente os nossos dízimos e ofertas. Provai e Vede. História de hoje: 12.000 cartazes. Há muitos anos eu estudo a lição da escola sabatina. Já faz parte do meu ser. Eu falo, eu escuto, eu respiro, eu vejo e também eu estudo minha lição. Eu quero apresentar aqui uma preciosidade que eu venho guardando por muitos anos. São as lições da escola sabatina. Eu tenho aqui aproximadamente as lições dos últimos 20 anos de adventista. Estudei as lições da escola sabatina durante 66 anos, desde que me converti em 1953. Duas coisas importantes fortaleceram a minha fé. A primeira, eu levanto às 4 horas da manhã para orar. E a segunda, tempo para estudar os livros que eu tenho aqui na minha estante. Na sua maioria são livros do Espírito de Profecia, que já totaliza mais ou menos uns 120 títulos. Deus me deu também o grande privilégio de ser, durante todos esses anos, um professor da escola sabatina. Ali na classe de estudos, junto com os alunos,
Nós procuramos criar uma atmosfera espiritual de aprendizado da palavra de Deus. O conflito entre o bem e o mal é ali estudado ponto a ponto, desde a criação do mundo até nossos dias, para que os alunos conheçam todos os detalhes da Bíblia Sagrada. Para facilitar o entendimento, principalmente das profecias, eu crio cartazes ilustrativos com os resumos de tudo que está na lição. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, e esses cartazes fixam mais facilmente na memória dos alunos os conteúdos mais importantes daqueles temas. Eu nunca perdi a confiança nesse sistema. Hoje está tudo mais moderno, com as ilustrações feitas no computador, mas como eu tenho dificuldade com essas novas tecnologias, eu ainda sigo o método que marcou minha carreira como professor. Durante todo esse tempo, eu já criei mais de 12.000 cartazes, e até hoje os alunos esperam ansiosos por essas ilustrações. Como eu não tenho carro, eu criei uma grade adaptável a uma moto para levar os cartazes em segurança até a igreja. A escola sabatina sempre foi uma grande bênção na minha vida, e eu faço disso a minha maior motivação. Eu também sempre incentivei aos meus alunos para que eles fizessem a assinatura da lição com o objetivo de alcançar 100% da classe. Dessa maneira, seria mais fácil motivá-los e prepará-los para também participar das classes bíblicas que costumeiramente, junto com os alunos, realizávamos aos domingos à noite. Durante os 2 últimos anos, eu não tenho frequentado a igreja como sempre foi o meu costume. Vou à escola sabatina e lá permaneço até o fim, dado o meu compromisso com os alunos. Em seguida, eu volto para casa para cuidar da minha esposa, da Altina, que está com a saúde bastante debilitada, tanto na audição como na memória, e durante todos os anos ela me deu apoio. Agora eu tenho que fazer isso com todo o carinho que ela merece. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Que história maravilhosa, não? História de fidelidade com Deus, com a esposa, com a vida. Por falar em casamento, eu sou casado há 7 anos com a Lucimara. E nessa igreja nós temos 8 padrinhos de casamento. Por isso estamos aqui hoje, porque amamos muito essa igreja. E o pregador desta manhã não é só apenas mais um padrinho de casamento nosso, muito querido, como também é meu sócio no escritório, meu amigo, meu irmão. Uma pessoa que faz parte da minha vida desde que eu me tornei adventista. Um grande homem, foi um grande dentista, hoje é um grande jurista, escritor. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Queria chamar à frente aqui o Dr. Felipe Gori, para trazer a mensagem desta manhã. Bom sábado, igreja. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu estou mantendo um protocolo da distância de acho que mais de 5, 6 metros, tá? Estou aqui com o meu saquinho, né? Que a gente deve usar. Perfeito?
Quero agradecer ao convite, primeiramente do ancião irmão Nelson, como ele bem disse, irmão, sócio, labutamos lá no escritório no dia a dia, e nós temos ultimamente muitos testemunhos a serem dados com os nossos clientes. A lição foi muito bem aqui passada pelo irmão, a mensagem musical, e nós passamos aqui a semana toda aguardando esse momento de vir à casa do Senhor. Estamos vivendo agora um momento único no mundo de reclusão, mas como Deus é misericordioso, como Deus ele se preocupa com seus filhos, que Ele permitiu que no decorrer desses anos, dessas décadas, tivéssemos a tecnologia. Então, alguns irmãos aqui presentes à igreja de Erve Grande, a qual eu me sinto muito à vontade, porque o irmão Gregório era meu cliente no consultório, e eu acompanhei tijolo a tijolo aqui dessa igreja. Tá certo que ela não é tão nova, né? Mas aquilo que a gente ama sempre se renova a cada dia. E você que está em casa nos assistindo, pegue a sua Bíblia e vamos ao melhor momento, que é o do sábado. Tivemos lutas no decorrer dessa semana, tivemos vitórias, derrotas, mas tivemos aquele momento de decisão. Um momento que nós deveríamos seguir a Cristo, permitir que o Espírito Santo atuasse em nossa vida ou não. Naquele momento que nós tivéssemos a opção de fazer aquilo que o nosso coração, como ser humano, o desejasse. Então, antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Querido e bom Pai que estás nos céus, quão bom é poder estudar a Tua Palavra. Quão bom, ó Pai, é ter aqui o Teu templo. Quão bom, ó Pai, é poder ter o manual da vida, que é a Bíblia. Que nós, nesse momento, ao abri-la, podemos estar imbuídos da presença do Teu Santo Espírito. Que quando adentramos aqui nesse templo, com certeza estava de mão dadas com Jesus e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa atuar na vida de todos os irmãos e todos os ouvintes nesse instante, e que possam abrir o seu coração para que a Tua Palavra seja cravada até a Tua volta. Esse é o nosso pedido no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. O tema escolhido foi o domínio próprio. Domínio próprio é uma pergunta que eu vos faço. Domínio próprio, ele depende somente de você, cristão, ser humano, ou é um dom que Deus nos concede através do fruto do Espírito? Tenhamos dúvida. E ontem mesmo, ao estar conversando com uma grande amiga, uma das diretoras do NASP, a irmã Marlene Ler, discorremos sobre esse assunto, e foi uma coisa muito agradável, e eu oriento, e peço que os irmãos aqui também o façam. Hoje em dia é difícil ir na casa de um irmão ou de outro, mas temos aqui a tecnologia. E o Dr. Nelson, ele sempre
tem me convidado a participar do pequeno grupo que ocorre às sextas-feiras. Já participei de alguns. E convido os irmãos aqui da Árvore Grande a participarem também. Começa às 20 horas, ali discorre sobre um assunto gostoso. Estamos sempre aprendendo. Esse é o motivo para que Deus nos concedeu o conhecimento e a inteligência. Nós temos que usá-la. Então, na dúvida que paira, o domínio próprio é do homem ou é de Deus? Então eu gostaria que os irmãos, você aí em casa também que está com a sua Bíblia, eu tenho certeza disso, em Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 e 23, é muito claro. Aqueles que leram, já abriram, amém. Aqueles que ainda não conseguiram abrir, misericórdia. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é. E ele coloca aqui 2 pontos. Como o irmão discorreu lá na lição da escola sabatina, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio. Então o domínio próprio vem de Deus. Mansidão é aquilo que nós temos no coração. E quando ele fala que mansidão, domínio próprio, no 23, contra estas coisas não há lei. A hora que eu li esse versículo, aquilo ali me instigou a pensar um pouco mais, até como operador do direito. Não há lei? Como assim não há lei? Todos nós estamos abaixo da lei de Deus. Então, o que é a lei de Deus? Tudo que é uma lógica é simples, tudo que é simples é complicado. Mas Deus deixou aqui a explicação. Vamos lá. O que é a lei de Deus? Deus criou o homem para viver sobre a sua lei. Isso significa que o homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, mas segundo o padrão moral exigido por quem? Por Deus. Exemplo, a transgressão da lei de Deus. Logo que criou Adão e Eva, lá no princípio, o que Deus falou para Adão e Eva? Meus filhos, tudo que está aqui, ó, tudo isso, essa coisa linda, maravilhosa que eu criei para vocês, vocês podem usufruir da melhor forma possível, da melhor maneira que vocês acharem. Mas aqui, vocês não toquem. Então ele determinou o quê? Um limite. Não é verdade? Um limite. Não tem uma máxima popular que fala que a sua liberdade vai até onde começa a do outro? Então eu respeito, né? Ele deu essas instruções específicas, como eles deveriam viver, e eles receberam essas informações. Obedecer significaria o quê? Viver. Obedecer significaria viver.
Desobedecer significaria morrer. Então vamos parar um pouquinho aqui para que nós possamos pensar sobre esse assunto. Viver. Irmãos, amigos, mudou alguma coisa do tempo do Éden para os dias de hoje? Deus é um outro Deus? Ele não falou, façamos o homem a nossa imagem? O homem muda, mas Deus não muda. Se nós vermos lá, peço aos irmãos para abrirem, em Gênesis 2, 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Agora, morreu Adão e Eva naquele instante? Não. Mas a humanidade, a partir daquele momento, começou o quê? É que nós usamos em direito, a sofrer as consequências, a sofrer as sanções, a sofrer a sua penalidade. Qual que é o salário do pecado? Aí Deus está dando o quê? Dentro do seu manual de vida, fala, olha, se você pecar, é a morte. Mas não é essa morte que nós vamos aqui no céu, no Febas. Não, é a morte eterna. Por isso que nós não aceitamos a morte. Outro dia eu estive fazendo a preleção num funeral da minha amiga Dora e Ângela, que prestam serviço lá em casa. Fica o meu abraço à família. O irmão Adão estava convalescendo de câncer e em um ano ele dormiu no Senhor. E eu pedi a liberdade de usar, e todos nós devemos, quando temos a oportunidade, de falar da esperança e do amor de Deus. Naquele momento, eu falei para a dona Dora e para o Daniel, que é filho, para a Ângela e Daiane, que o seu pai estava o quê? Dormindo no Senhor. Isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui, eu nunca vi isso em tantos anos, né? Passarmos por esse momento de reclusão, escolas fechadas, indústrias, igrejas. Agora nós estamos voltando ao novo normal, que é o nome que estão se dando, novo normal, né? Mas saibam, irmãos, que esse daqui não é novo, mas é normal desde a sua existência. Basta seguirmos para buscarmos o quê? A felicidade. Bom, lendo então sobre Gênesis lá no início, isso não significaria uma privação do homem como um agente livre, mas uma preservação. Ao cumprir a lei de Deus, o homem desfrutaria da mais plena alegria, e Deus seria o quê? Glorificado. Quando nós seguimos os preceitos, quando nós seguimos os conselhos que Deus nos deixou, nós ficamos o quê? Felizes. Eu não vejo a hora, eu converso com o Nelson lá no escritório, né? Quando chega na quinta, na sexta-feira,
Me parece que o Espírito Santo toca no nosso físico. É aquele cansaço. Sim, tem amigos que têm um cansaço braçal, que o seu trabalho é braçal. Ele tem que quebrar pedra, tem que levantar muro, tem que pintar, ele tem que operar uma máquina. E tem também o trabalho intelectual, que cansa também as preocupações, né? Agora, com volta às aulas, a preocupação de como receber esses alunos, essas crianças, não pode parar. Nós temos que saber conviver, né? Respeitando as orientações, sejam elas divinas, sejam elas humanas, para nosso bem-estar. Correto? Aí nós seremos felizes. Quando nós somos desobedientes, vocês percebem que aquele que tem a comunhão com Deus dá um mal-estar, nós ficamos tristes, cabisbaixo. Às vezes eu uso uma palavra indevida com o meu irmão, o Nelson. Às vezes ele escreve alguma coisa que me deixa triste. Mas o quê? Quando nós estamos em comunhão com Deus, vira-se a página, pede perdão. Desculpa, não foi eu não quis dizer isso. E muitas das vezes nós o façamos. Na verdade, isso acontece com todos. Ninguém é diferente, né? Então nós temos, Deus nos permitiu fazer o quê? Escolhas. Escolhas. Aqueles irmãos, né, que já se tornaram, tiveram alegria, e eu convido aqueles que ainda não se tornaram adventistas, que o façam. Muitos de vocês percebem, eu tenho muita facilidade em fazer amigos, eu tenho muita facilidade na alegria, mas por quê? Porque eu tento a cada dia melhorar. Não somos perfeitos, mas a cada dia eu tento melhorar. Louvado seja Deus por isso, e Ele tem ouvido as minhas orações. Amém, irmãos? Fazer escolhas. A Bíblia chama essa transgressão de lei de Deus, de pecado. Então, quando nós lemos lá, estas coisas não há lei, nós temos a lei moral, que é a dos 10 mandamentos, a lei cerimonial, cultos e rituais que eram usados no passado. Até convido aqueles que estão nos assistindo, se você ainda não recebeu um estudo bíblico com um adventista, o faça. Aí, no Facebook, no YouTube, tem um endereço e você poderá receber o estudo online ou mesmo na sua casa. Faça isso, estude. Isso aqui são assuntos que demandam algum tempo. Só vou passar aqui para vocês. Lei moral, lei de Deus, 10 mandamentos. Lei cerimonial, que eram os rituais que ocorriam lá em Israel. E a lei civil, que é objeto de regular a vida em sociedade da nação de Israel. Hoje, nós andamos com um livro grosso, pesado, que é o Vadimeco, né? Em latim, Vadimeco, que é Ande Comigo, né? Lá estão os artigos da nossa Constituição, a Magna Carta, Constituição Federal, direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. Ou seja, o advogado que não tem o Vadimecum e não dá para decorar, ele anda debaixo do braço. E nós, cristãos, o que nós fazemos? Andamos com a nossa Bíblia? Muitas das vezes esquecemos, né? Estamos preocupados no ganha-ganha. O que haveremos de comer, o que haveremos de vestir, o que veremos trocar o carro, televisão, geladeira. As coisas materiais, as coisas dessa igreja são lindas, maravilhosas, temporais. E as atemporais? Estamos nós preocupados? Jesus está voltando. Estamos nós preparados?
Voltando ao domínio próprio. Eu gostaria que o Senhor Jesus, Ele gerasse em mim, a todo segundo, a todo instante, o fruto do Espírito. Então nós lemos lá em Gálatas, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós imaginarmos um fruto, qual o fruto mais próximo aí? Uma pocã, uma mexerica, não tem os seus gomos? Cada gomo seria a mansidão, longanimidade, um deles é o domínio próprio. E o fruto? É o fruto do Espírito, que Deus lhe dá, Deus lhe concede. Basta você o quê? Aceitar, não é verdade? Salomão, em Provérbios, eu gostaria que os irmãos, aqueles que têm a Bíblia em mãos, no capítulo 4, versículo 18, o que ele fala? Aqueles que já encontraram, amém. E os que não encontraram, misericórdia. Amém, irmãos? Vamos lá. 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia, o quê? Perfeito. O que é o dia perfeito? Esses 2 dias atrás, aqui em Sorocaba, fechou o tempo, uma ventania, o tempo escureceu, eram 3 horas da tarde, e chuva. E hoje está o quê? Talvez a coincidência de ser sábado, o dia do Senhor. Um dia lindo, maravilhoso, perfeito. O sol, o ar, um dia perfeito. Então, aqueles que tiveram a oportunidade, e eu convido aqueles que estão nos assistindo, quando você for batizado e para as águas bastimais, ali fica, a Bíblia fala que ali fica o velho homem, e nasce o quê? O novo homem. Irmãos, amigos, ali começa a luta. Ali realmente você vai travar o conflito entre o bem e o mal. Mas aquele que tiver em comunhão com Deus, fizer a opção de ter o domínio próprio, veja bem, eu estou levando o domínio próprio para o quê? Para que nós não venhamos a deixar-nos levar pelas coisas do mundo, pelas vontades mundanas, aquilo que eu sei, que eu tenho certeza que vai me fazer perder a salvação. Por que eu vou fazer essa opção? É difícil seguir a Cristo? Falar que seria fácil, estaria aqui tentando enganar os irmãos. Não é fácil, mas também não é difícil. É impossível? Não, é possível. E se você logo cedo dobra o seu joelho e pede para que o Espírito Santo venha estar com você, qualquer outro tipo de obstáculo, você vai ter dificuldade. Eu não estou falando que não vai haver dificuldade. A Bíblia não fala que você não vai haver dificuldade, né? No mundo tereis dificuldades, mas eu venci o mundo, não é verdade? Com certeza nós iremos trilhar um caminho com maior facilidade até a volta de Jesus. Paulo diz em Coríntios, na segunda carta em Coríntios,
no capítulo 3, versículo 18. Gostoso que quando nós estamos estudando a palavra, o tempo, ele é a nosso favor, né? E todos nós, com o rosto desvendado, parece que é para os dias de hoje, né? Pelo menos eu aqui sem máscara, né? Contemplando como por espelho, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados da glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, nós temos que ter o domínio próprio, não o domínio próximo. O domínio próximo é quando nós ficamos aí preocupados com a vida do nosso irmão, ou de um amigo, do vizinho. Ou ele não está fazendo a coisa certa, ou está fazendo a coisa errada, e você já pré-julga. Nós não estamos aqui para julgar, só Deus irá julgar. Por isso que Davi falou: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, não é verdade? Nós devemos ter o domínio próprio, porque através dele nós seremos o quê? Longânimos, teremos mais paciência. Um exemplo de quem tinha domínio próprio, vocês conhecem a história de Lincoln. Lincoln foi um grande estadista. Agora nós vamos ter umas eleições americanas, e Lincoln sempre é lembrado, né? Lincoln era a favor da liberdade, não da escravidão. Ele, uma estatura, né, bem longilívio, alto, e ele tinha como seu ministro de defesa o general Stanton. Aí Lincoln pede para que o mensageiro leve uma mensagem ao seu ministro. O mensageiro vai, leva a mensagem, e o ministro, ele não, igual o general Heleno lá, não está de acordo. Volta para Lincoln sentado à sua bela mesa ali na sala oval. E aí, o que diz Stanton? Não, ele diz que o senhor está errado. Daí vocês imaginem um presidente da maior nação mundial, 2 metros e pouco de altura, levantou-se, deu um tapa na mesa. O que Stanton disse? Que o senhor está errado. Naquele momento, Lincoln senta, olha para o seu mensageiro e falou: se ele disse isso, é porque realmente eu estou errado. Então, isso daí acontece conosco. O ímpeto, naquele momento de raiva, no trânsito, alguém nos fecha, no ônibus, alguém passa à frente, no banco, você está lá aguardando, vem uma pessoa linda e maravilhosa, passa à frente. Ou, se você está aguardando o ticket para pegar a sua refeição, e alguém corta a frente. Aquele ímpeto na hora, a gente fala: ô, senhor, eu estou na fila aqui. Não, nós temos que ser o quê? Longânimos. Outro exemplo que eu trago aos irmãos e amigos, Sócrates. Estava fazendo a sua leitura, Xantipas, a sua esposa, falando com ele nem aí. Isso acontece, né, com os cônjuges. A esposa falando, e o marido não dá a devida atenção.
A esposa não conversou. Foi lá, encheu um balde de água e tchau, jogou sobre Sócrates. Dá a impressão que Sócrates ia levantar ali, ia usar de impropérios, xingar a esposa. Ele falou, não. A mulher rixosa, como dizem Provérbios, é como o gotejar, né? Pinga, pinga. Quer dizer, ela perturba, né, naquele momento, mas o quê? Ele teve o quê? Mansidão. Ele teve o domínio próprio de não brigar com a própria esposa. Um exemplo de quem não conseguiu ter domínio próprio. Sansão. Filho de Deus, né? Forte, um gigante, né? Um homem que nos dias de hoje aí, falaríamos até que seria um bombado, né? Um homem forte. Mas um nanico. Nanico no sentido de tomar a decisão certa. Ele fez o jugo diferente, desobedeceu a Deus. Teve o quê? As suas consequências. Então nós temos que ter o equilíbrio, né? E essa é a verdadeira tradução do domínio próprio. O autoequilíbrio. Como o Nelson bem explicou, antes de fazer a faculdade de Direito, eu fui dentista. Por 27 anos, quase 30 anos, né? Então sempre lidei com o público. Eu fui criado na igreja adventista, mas em casa tinha meu pai descendente italiano, católico, a minha mãe adventista. E deixou o casal, para não entrar em atrito, minha mãe sempre ensinando para que nós tivéssemos a opção. E eu, ao fazer a faculdade, eu não fui batizado tão cedo, fui batizado em 91, né? Já era formado, já sabia, né? Já tinha estudado, eu sempre fui questionador. Mas antes, morávamos em 10 colegas, né? Éramos em 10, 9 fumavam, eu não fumava. Eu fui o quê? Fraco. Eu comecei a fumar. Meus pais nunca aprovaram isso, não fumava na frente deles. Meu irmão, que esteve aqui com vocês semana passada, no Sr. Vinícius, cardiologista, então vinha passar as férias na casa dele, ele ia na minha malinha lá, jogava um cigarro fora, né? Eu achava aquilo o máximo, eu adorava, porque no fundo eu não era era um fumante, mas eu não ligava de ser chamado a atenção. Até que um determinado dia eu comecei a estudar o Apocalipse, e aqui na igreja central, eu saía do estudo, a primeira coisa era acender um cigarro. Ia para casa, belo, formoso, estudei a Bíblia. Fui um sábado, segundo, no terceiro. Irmãos, acreditem, eu entrei no meu quarto, dobrei o joelho, clamei, Senhor, me ajude. Eu não nasci fumando, eu conheço, sou da área de saúde, eu preciso parar, me ajude. Desde aí, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Amém, irmãos? E a partir dali, eu e meu irmão começamos a dar cursos de parar de fumar. Tinha aqui em Sorocaba, no Ipanema, em 5 dias. Percorrimos as igrejas, percorrimos as indústrias, dando curso como parar de fumar. Domínio próprio. Meu, não, clamei a Deus. E se hoje eu sair daqui e colocar um cigarro na boca, eu volto a fumar. Mas sabedor disso, o que eu faço?
Não faço, né? Simples assim. Não pego. Eu sei que eu sou um fumante, mas eu não coloco um cigarro na boca. Agora, vamos fazer uma analogia aqui. Somos perfeitos? Não. Somos pecadores? Somos. Mas se eu der um passo para cá errado, o que vai acontecer? Teremos a consequência. Talvez não seja naquele momento, mas lá na frente, com certeza, virá a consequência. Por quê? Deus é justo, né? E a minha colega, irmã, amiga, conversando com ela, falou: Felipe, vou passar algumas passagens de Ellen White, que se um fruto do Espírito não somos nós que produzimos, a única forma de produzir o fruto do Espírito é permanecer em Cristo. João 15, 4, 8. Permanecendo em Cristo, o Espírito Santo começa com o processo, é um processo, irmãos e amigos, de transformar nossas vontades, escolhas e decisões. Quando a vontade é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade de Cristo. Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 649. Depois, se tiver um tempo, vá procurar se tudo isso que eu estou dizendo para você está escrito realmente. Mas deveis lembrar-vos de vossa vontade, é a fonte de todas as vossas ações. Essa vontade que constitui tão importante no fator, no caráter do homem, foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. E desde então, ele tem estado operando no homem o querer e o perfazer, segundo a sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humana. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu Filho amado, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar um princípio do seu governo: submete-te a mim, dá-me tua vontade, tira-a do domínio de Satanás, e dela me apoderarei, então posso operar em ti o querer, o perfazer, segundo a minha vontade. Não a vontade do homem, a minha vontade, é Deus falando. E o vosso caráter se transforma para semelhante ao caráter de Cristo. Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 685, 686. Precisamos crer que em Jesus Cristo há perpétua resistência e eficiência. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, desejado de todas as nações. Página 671. Hereditária. Nós nascemos com o DNA pecaminoso, mas no decorrer, quando fazemos a opção correta de seguir a Cristo, quando fazemos a opção de: ei, estou à porta e bato do vosso coração, permita que eu entre e cearei contigo. Quando fazemos a opção correta, nós o quê? Teremos condições de sermos mais felizes, temos condições de enfrentar toda e qualquer dificuldade. Não que ela não exista, volto a falar, mas com Jesus, com o Espírito Santo, ela será mais amena, né? Quando você tem um controle total do seu corpo, do seu próprio corpo, e quando nenhuma vontade ou vício, que no meu caso, consegue te dominar, ele é uma pessoa, tá, diferente. Em Filipenses 4:5, seja a vossa
moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E para encerrar, irmãos, uma pequena passagem aqui, que eu gosto muito. Vamos lá em João. João 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, olha lá, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em quem? Em mim. Então eu encerro aqui essa pequena e singela mensagem de que o fruto do Espírito vem de Deus, mas nós temos que ter a humildade de aceitar, a humildade de orar, abrir os nossos corações para que Deus possa atuar em nossas vidas. Simples assim, como diz o jovem, simples. Então nós temos que pegar, né, essa vibe. Antigamente era viés, né? Vamos pegar esse caminho, um caminho mais tranquilo, o caminho de Deus, gente. Vamos andar na contramão? Vamos, porque nós temos um Deus que é o Deus poderoso. Então que todos possam ter um sábado maravilhoso. Não esqueçam do pequeno grupo, que é realizado aqui na Árvore Grande, toda sexta-feira, através da internet. Todos nós trabalhamos, todos nós temos um curto espaço de tempo, estamos cansados, mas olha, quando você estuda a palavra, parece que vem o quê? Um refrigério. Então fica aqui o convite com o Dr. Nelson, ele tem aí o link, também o Eduardo participa sempre, e que todos vocês possam agora retornar para os seus lares, pensando que o fruto do Espírito é Deus quem dá, e toda luta você poderá ser um vencedor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então agora o hino de número 70.
Oremos, irmãos. Ó Pai maravilhoso, Deus eterno, quão bom é saber que Tu vives. Amaste o mundo de tal maneira que enviaste o Teu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, que o Senhor possa estar com todos os ouvintes, seja através da internet, seja aqui na igreja, em todos os lugares, em todas as nações. Aquele pai que fala para o teu filho: filho, me escuta. Filho, abra o teu coração. Filho, ouça os meus conselhos. Ensina o teu filho no caminho reto, na sua meninice, já para quando estiver na velhice não venha se desviar dele. Ó Pai querido, próprio, como é difícil, Senhor. Que dificuldade que nós temos em nos entregar a Ti, em nos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude, ó Pai, ajude essa igreja no seu trabalho missionário, ajuda todos os irmãos, ajuda os cônjuges que estão em conflitos. O Senhor conhece o problema de cada um. Possamos acreditar que o Senhor vive, acreditar que o Senhor está prestes a voltar ao teu povo, e que nós possamos fazer parte do teu povo escolhido. Esta é a minha oração, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.